Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Esse vídeo é uma conversa sobre O Sacrifício, último longa-metragem de Andrei Tarkovsky. E aqui comigo estão Cadu Mota, que já veio várias vezes aqui no canal falar sobre Dostoiévski, e Daniel de la Riva, grande estudioso da obra do Tarkovsky, que inclusive se encontra agora na Suécia, onde o filme que vamos discutir foi gravado. E nós três já fizemos uma conversa sobre A Mulher da Areia, grande filme do Hiroshi Teshigahara, que você pode assistir aqui no canal. Então, sejam bem-vindos, Cadu e Daniel. Obrigado, Matheus. É sempre um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Matheus. É uma honra falar de quem eu considero o melhor diretor de todos os tempos. E principalmente falar sobre um filme desse, né, que marca infelizmente, que marca, né, o fim da sua carreira, porque um ano após a conclusão das filmagens, né, nem mal tinha acabado, né, de produzir o filme. Ele infelizmente faleceu muito novo e ainda com muitos planos, né? Mas é um filme muito importante e muito simbólico. Pretendo também honrar um pouco a memória dele ao falar desse importante filme. Vou só então fazer uma breve apresentação centrada no enredo, né? O Sacrifício é um filme ambientado numa ilha, assim, na Suécia, durante algum momento do século XX, posterior às duas guerras, e mais ou menos ali no período do filme mesmo, mas que está acontecendo um evento catastrófico no mundo, assim, uma nova guerra está se rompendo e o mundo, né, com a tecnologia nuclear, está prestes a entrar em séria ameaça de aniquilação. E aí a gente tem esse personagem do Alexander, que é um intelectual, ator, que vive isolado, meio recluso, e ele recebe alguns convidados, mas antes disso ele conversa com um carteiro, que é uma figura muito misteriosa, que mais para frente no filme, quando todos os personagens estiverem no seu mais profundo desespero com tudo que está acontecendo, e o Alexander rezar, né? Um Alexander, esse personagem que a princípio não tem fé, ele fala no começo que a relação com Deus é inexistente, rezar por uma salvação. O carteiro diz para ele que há uma solução muito absurda, que é dormir com uma feiticeira, que na verdade uma das criadas da casa dele era uma feiticeira. Depois de passar pelos questionamentos do absurdo, né, que é a situação, ele vai e faz, né, dorme com ela, e é uma cena muito linda, a gente vai falar sobre tudo isso. E aí depois, no dia seguinte, está tudo aparentemente solucionado. Ele faz algumas ligações, não está mais acontecendo a guerra ou a catástrofe, e ele precisa cumprir a sua promessa que ele tinha feito, né? Que ele vai abandonar tudo, a sua casa, toda a sua família. Então é um alto sacrifício mesmo. E aí ele põe a sua casa em chamas e sai correndo, né? Mas ele é pego, né, pelo pessoal que chama. Ele entra numa van para ir para alguma instalação de tratamento, né? E é um filme, me parece, muito sobre... talvez o filme mais religioso do Tarkovsky, e onde ele coloca muito diretamente as suas ideias, né? Ele está criticando muito o mundo contemporâneo, né? Essa impotência espiritual do ser humano moderno, que está tomado pelo consumo, pelo individualismo, pelo materialismo, e ele faz uma história que é uma parábola, né? Uma parábola quase que é uma história
típica de conto de fada num contexto moderno, né? O que é um paradoxo desde o princípio. E através do sacrifício, então ele está propondo um resgate, né, de uma tradição, né, que ele vê que está se perdendo, que é essa relação com o sagrado, esse fio condutor ao mundo transcendente, né? É um ser humano cada vez mais desespiritualizado, e ele vai estar nessa cruzada muito forte contra a indústria cultural, a arte, né, desempenhando um papel muito forte. Então, é um filme muito das ideias dele, assim, enquanto autor, e por isso foi um pouco criticado também. Mas antes de explorar várias outras questões, né, eu vou passar a palavra para Cadu ou Daniel, quem quiser começar a desenvolver aí. Vamos lá, então. Acho que o que é muito central para esse filme e para a obra do Tarkovsky em geral, e aí englobo a obra também literária, né, que ele deixou através do Esculpir o Tempo, né, que você vai falar um pouco mais, Matheus, acredito que tem o capítulo do sacrifício, né? Já falou outras vezes no canal também, né? Já chegou a citar. Então, assim, olhando o Tarkovsky não só como um diretor, mas como um artista completo que quer passar, né, digamos assim, a sua mensagem. Esse filme, como você disse, tem esse tom muito pessoal que é carregado de uma filosofia cristã muito ligada à Rússia ortodoxa, que às vezes é até um pouco alheio para a gente que é mais influenciado pela igreja cristã do Ocidente, que gera muito em torno do tema da árvore da vida, né? Que eu acredito que vocês já devam ter comentado aqui outras vezes também, porque é um tema muito importante na obra do Dostoiévski. Então você vê que isso está muito permeado na tradição russa, e o Tarkovsky traz isso com uma muito explícito até, né? Vários filmes dele apresentam o símbolo da árvore, né? Desde o primeiro, A Infância de Ivan, o filme já acaba numa visão, tô dando spoiler aqui, mas acho que pode, né? Mas o filme já acaba numa visão paradisíaca, com o simbolismo da árvore, né? Duas crianças ali na guerra, né? E aí você tem o símbolo da árvore da vida. E esse filme abre, o primeiro corte do filme e o último corte do filme são árvores, só que em posições muito diferentes. E, no geral, essa árvore vai conduzir toda a trama do filme de uma maneira meio mística. Então, o filme abre com a pintura do Leonardo, que eu acho que o nome Sobre a visita dos Reis Magos, né? Isso, exatamente. Tem o papel da Virgem, que é muito central, né? O nome da criada não é Maria por acaso, né? Essa imagem, né, que é a figura do nascimento do Cristo, né, os três reis magos, e ao fim da imagem tem o cedro, né, que é uma árvore representativa da força, né, símbolo muito usado no cristianismo. Então o filme abre, né, ao fim com a música de Bach, Perdoe-me, Senhor, com a imagem da árvore, e o último take do filme é o menino, né, embaixo ele fala no princípio havia o verbo, o que é isso, pai, né? E aí é um take da árvore subindo, né? E aí é a árvore que tem tanto o simbolismo, né, do renascimento, né, da morte da árvore que estava morta no começo do filme, né? Mas com a fé e a história muito bela do monge ortodoxo, né, que todo dia rega a árvore uma vez, e com a repetição, né, desse fato, você tem até um tipo de redenção do ciclo de Sísifo, né? Que você é um ato que você repete sempre, mas ele tem uma redenção, né? Ele não é algo que fica solto e sem objetivo. E no final do filme essa redenção se apresenta, né, com o nascimento dessa árvore. Só para citar, né, eu tinha visto uma história de um monge budista com a mesma história. É muito
notória a influência oriental nesse filme. Tarkovsky bebe muito do símbolo daoísta, e, no geral, como disse, essa história da árvore, né, que todo dia você rega e nasce, também é um símbolo usado no budismo do Sudeste Asiático. Mas eu tenho muito em vista esse simbolismo da árvore da vida em contraste com a árvore do conhecimento, né? As duas árvores ali presentes no paraíso. E o filme inteiro toca muito numa crítica ao conhecimento do homem, que volta-se contra ele mesmo, né? Então, a bomba atômica que a gente cria com o nosso conhecimento, que se volta e vira uma coisa destrutiva, e você tem em contraste com isso a árvore da vida, né? Que representa essa união com Deus, essa união com essa imagem paradisíaca. E, bem, eu acho que, essencialmente, isso é um fio condutor que vai bater bastante no filme e vai ser um símbolo muito presente. Só um comentário sobre essa questão da árvore, porque não só ela abre e fecha o sacrifício, como ela abre e fecha a filmografia do Tarkovsky, né? Porque A Infância de Ivan, a gente tem a mesma mise-en-scène, assim, é uma criança com a árvore, né? Um traveling com a árvore. Então, tem isso, né, de já ser uma obra meio que consciente de seu lugar conclusivo, talvez, né? Isso é muito interessante, né? E tem essa coisa do eterno retorno, né, que o Tarkovsky se interessava bastante, né? Eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. E o interessante é que essa metáfora da árvore da vida, a divisão entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento, é um dos pontos centrais daquele livro do Chestov, da Filosofia Essencial do Kierkegaard, né? Então, todos esses pensadores ou artistas voltados para essa esfera mais existencial, naturalmente são adeptos do caminho da árvore da vida, né? Eu poderia tranquilamente incluir o Tarkovsky nesse rol. E percebo isso também, né? Que o filme é uma crítica bastante rígida, né? A contemporaneidade, né, ao homem contemporâneo, é esse esvaziamento espiritual relacionado com um dos valores mais importantes do cristianismo, que é o do sacrifício. Acho interessante que isso já foi um ponto, foi um ponto abordado até pelo próprio Nietzsche, né, que era um anticristão, mas ele já fala dessa incapacidade absoluta do homem moderno, que a gente pode estender para o homem contemporâneo para realizar o sacrifício. Eu recentemente venho estudando para minhas aulas sobre o Unamuno, o Miguel de Unamuno, e ele tem essa passagem curiosa e trágica na biografia dele, né? Que poucas semanas antes de ele morrer, teve aquele evento na Universidade de Salamanca, que ele era o reitor, e ele bateu de frente com o general franquista, né? Com Milan Astray, e isso rendeu, o cara falou viva a morte, e o Unamuno bateu de frente, e isso rendeu para ele uma prisão domiciliar, e 2 semanas depois ele apareceu morto, né? Muito provavelmente ele foi assassinado, e eu fico bastante admirado com a capacidade que ele teve para o sacrifício, né? Ele agiu como era correto no momento, bateu de frente com uma representação sombria, até satânica, do poder constituído, e fez o que era certo, e até abrindo mão do próprio instinto de autopreservação, né? E eu percebo, como o próprio Tarkovsky também, eu percebo uma incapacidade absoluta de abraçar esse valor do sacrifício, e inclusive faço uma autocrítica, até me incluo. Um ato como o do Unamuno ou do protagonista, do Alexander, no filme, para mim é uma coisa totalmente impensável. Tem aquela parte que o Alexander recebe de presente do Vitor, do médico, aquele livro de ícones ortodoxos, e ele olha aquilo muito admirado, como se fosse a representação de uma época que não vai mais voltar, né? Um ser humano, um indivíduo muito mais espiritualizado, né? Mais completo, mais inteiro, que não vai voltar. Ele observa
o indivíduo contemporâneo totalmente fragmentado e perdido, né? Porque perdeu essa conexão, essa ligação básica com a espiritualidade, com Deus. Uhum. E tem esse diálogo com influências orientais, né? Com o taoísmo, o roupão do Alexander com o símbolo do Tao. Antes dele colocar fogo na casa, se vocês lembrarem bem, ele coloca uma música meio diferente no aparelho de som, né? Que é uma música taoísta, que é um som de umas flautas, e o Tarkovsky, no Esculpir o Tempo, ele ressalta a beleza e a importância da concepção dessa música taoísta, dizendo que a música no Ocidente se transformou numa espécie de autoafirmação do eu, né? Do ego. O que a gente pode naturalmente excluir o Bach, né? Que ele usa. O Bach fazia música de adoração, né? Mas a música tal, ele ressalta essa característica da música taoísta de não ter essa autoafirmação do ego e da própria filosofia taoísta do indivíduo se incorporar ao fluxo, à corrente da natureza, assim, essa separação individual, né? O que que na sociedade ocidental se transforma no individualismo, que é realmente uma força satânica, né? Ao ponto de desenvolver uma bomba atômica, uma arma nuclear que possa acabar com o mundo. E eu acho que a cena muito importante, apesar do Tarkovsky afirmar no Esculpir o Tempo que não é a cena central, mas nisso eu percebo também uma contradição do próprio Tarkovsky, uma vez que o primeiro plot twist do filme era o protagonista, o Alexander, que sofria de câncer, ia fazer essa visita à feiticeira e aí se curava do câncer. Depois ele mudou, o ator, inclusive, foi substituído, né? Passou a ser o ator sueco, que aparece sempre nos filmes do Bergman, que está muito bem no filme, mas... O Erland Josephson. Ele fala que as cenas centrais do filme são as relacionadas à árvore, a primeira e a última, como o Daniel ressaltou bem, mas e diz que um indivíduo com uma percepção mais diferenciada em relação ao sobrenatural deveria interpretar a cena do encontro dele com a feiticeira como a cena central do filme. Assim como um outro indivíduo que tivesse uma visão mais linear sobre trama de filme tenderia a ver aquilo tudo como um delírio do Alexander. Mas eu acho que aquela cena realmente ela tem eu vou até me identificar com esse tipo de espectador, então, porque aquela cena ela tem uma centralidade no filme e uma relação simbólica com tudo que ele está abordando. Inclusive, tanto de uma perspectiva cristã quanto de uma perspectiva taoísta. Então, eu separei aqui alguns fragmentos. O primeiro deles são dois de um texto do Vladimir Solovyov, que é um filósofo russo do final do século XIX, amigo pessoal do Dostoiévski, e que escreveu um texto um texto famoso que se intitula Três Discursos sobre Dostoiévski. Foram 3 discursos proferidos em ocasiões diferentes. E eu também pensei um fragmento do próprio Tao Te Ching, abordando toda essa questão simbólica na perspectiva do Tao Te Ching, taoísta mesmo, da fusão entre céu e terra, essa questão do casamento místico. E o Solovyov também vai abordar algumas questões relacionadas ao papel do artista, ao papel da arte. Ele diz, por exemplo, que no início da civilização, quando as manifestações artísticas começaram, mal se discernia a diferença entre arte e religião, né? A arte também era uma forma de religião, né? Os artistas eram santos, profetas. Ele vai falar de Dostoiévski como o precursor ele foi bastante profético nessa afirmação. Ele vai falar de Dostoiévski como o precursor de uma nova geração de artistas religiosos, que eu posso incluir naturalmente o Tarkovsky, né? Naturalmente. E o Andrei Rublev, né? Você falando aí desse contexto de arte e religião, é um filme que é totalmente isso. Totalmente. Os caras eram monges, assim. Eles eram monges, pintavam igreja.
não tinha essa coisa da subjetividade do artista contemporâneo, né? Que está lá se colocando, assim. É uma crítica que ele estende, né? Não só à música contemporânea, mas a toda a arte. Ele vê isso, né? Essa coisa do ego. E aconteceu uma coisa interessante também na filmagem do Sacrifício. Eles, quando filmaram o incêndio da casa, a câmera tinha quebrado, né? Então, eles precisaram, na filmagem, fazer a mesma coisa que o Andrei Rublev precisou fazer na trama, né? De construir aquele sino com muito pouco tempo, né? Eles construíram uma casa nova, se não me engano, em 4 dias, né? Para refilmar a cena. A trama do Andrei Rublev foi incorporada na arte do Tarkovsky. Então, se você me permite, eu vou ler. Claro, claro. A primeira aqui, do Vladimir Solovyov. A arte pura ergueu o ser humano acima da terra, conduziu a alturas olímpicas. A nova arte retorna à terra, com amor e compaixão, mas não para mergulhar nas trevas e na maldade da vida terrena, pois para isso não é preciso nenhuma arte, mas sim para curar e renovar essa vida. Para isso é preciso estar em comunhão e em proximidade com a terra. É preciso amor e compaixão por ela, mas é preciso também algo mais. Para exercer uma ação poderosa sobre a terra, é preciso mudá-la e recriá-la, atrair e aplicar à terra forças não terrenas. A arte que se desligou, que se destacou da religião, deve estabelecer com ela uma ligação nova e livre. Artistas e poetas devem de novo se tornar sacerdotes e profetas, mas agora num outro sentido, ainda mais importante e supremo. Não apenas a ideia religiosa irá dominá-los, mas eles próprios dominarão a ideia religiosa e guiarão as personificações terrenas dela. A arte do futuro, que por si só, depois de prolongadas provações, voltará à religião. Já não será de modo algum aquela arte dos primórdios, que ainda não havia separado da religião. Aí fala aqui um pouquinho depois sobre o caráter antirreligioso da arte contemporânea, que a gente pode associar ao nosso momento também. E tem uma outra parte que é bem interessante. Vamos lá. Quando acreditamos realmente em Deus, assim como no bem que desconhece fronteiras, é imprescindível reconhecer também a personificação objetiva da divindade, ou seja, a união dela com o próprio ser da nossa natureza, não apenas do espírito, mas também na carne, e através dela também com os elementos do mundo externo. E isso significa reconhecer que a natureza é capaz de encarnar em si a divindade. Significa acreditar na redenção e na consagração da matéria, e na sua comunhão com Deus. A partir da fé real e plena na divindade, retornam a nós não só a fé no homem, mas também a fé na natureza. Conhecemos a natureza e a matéria separada de Deus e pervertidas em si, mas cremos na sua redenção e na sua união com a divindade, na sua transformação em Mãe de Deus. E por intermédio dessa redenção e da restauração, reconheceremos o homem verdadeiro e perfeito, ou seja, o Deus-homem em sua vontade e ação livre. Bom, vocês veem que não é por acaso a centralidade desse arquétipo da Virgem Maria no filme, tanto no quadro do Leonardo, como no fato da criada se chamar Maria. Então, não é à toa que a criada se chama Maria, ela aparece no filme realmente como arquétipo da Virgem Maria, e a gente percebe uma oposição de personalidade entre ela e a Adelaide, a esposa do Alexander, né? Numa perspectiva junguiana, a gente observa na Maria as características da ânima mãe, e a Adelaide seria o arquétipo da ânima bruxa, né? Elas são personagens meio opostas. Uma muito egoísta, muito egocêntrica, muito narcisista, e a outra totalmente piedosa, misericordiosa. O interessante é que ela é descrita como uma feiticeira, mas no momento em que o Alexander chega na casa dela, a casa dela é cheia de imagens cristãs, né, religiosas. Inclusive, o ato sexual deles tem um crucifixo na frente. Quando eles se encontram, eles se abraçam ali no momento, tem um crucifixo ali logo na frente, como se Cristo abençoasse aquela união. Então, tem toda essa questão do simbolismo da união mística, né? Do casamento místico, que é usado bastante na tradição. O Daniel citou até o caso da
Santa Teresa d'Ávila, desse simbolismo do espírito do espírito tá fertilizando a matéria, tá abençoando a matéria se torna a terra se torna o útero que vai dar vida ao Filho do Homem, né, ao Deus Homem, que é o Cristo, né? Então tem um simbolismo riquíssimo. E isso não tá só no simbolismo cristão, né? Eu estava lendo o Tao Te Ching e me deparei com esse fragmento aqui. Eu vou ler para vocês. Vamos lá. O espírito do vale nunca morre. Ele se chama a mulher misteriosa. O acesso à mulher misteriosa chama-se a raiz do céu e da terra. Fluxo sem fim, de energia inesgotável. Eu acho que isso tá muito visualmente no filme também, né? Tem muito essa coisa na mise-en-scène do Tarkovsky, dos elementos, né? Da água, do fogo, do ar, da terra, especialmente na cena final daquele plano sequência maravilhoso da casa queimando, que não poderia ser feito de outra forma, né? O Cadu falou aí do problema que ele enfrentou, ele ficou muito profundamente triste e revoltado quando teve esse problema técnico, e propuseram para ele montar o filme com planos mais fechados, assim, da casa despedaçando. Aí vai contra tudo que o Tarkovsky sempre foi, né? Que é essa proposta de esculpir o tempo, né? De trabalhar o tempo no cinema de uma forma diferente, assim, como o tempo sendo a própria essência dessa arte, né? A única capaz de apreendê-lo de uma forma mais completa, assim, como a única coisa que permanece na nossa realidade, né? Todo o resto, os personagens, os objetos, são como que vestígios do tempo, assim, e só o tempo permanece. E aí vem toda essa questão, né, que parece ser para onde ele se encaminha, né, como pensador, digamos assim, que é a salvação religiosa, né, que a gente pode falar no vocabulário kierkegaardiano do salto de fé, né, que esse autossacrifício, que é uma coisa que a gente, como o Cadu falou, não consegue imaginar, assim, sabe, na nossa vida tão cotidiana, assim, tão imersa nesse novo mundo, desprovido, assim, de uma espiritualidade mais presente. E aí eu queria muito saber a opinião de vocês em algo que me veio, assim, conversando sobre Tarkovsky num podcast que eu fui convidado de um cineclube lá, do pessoal da Bahia. Eu falando com um cara que também é professor de filosofia, o Leonardo, a gente constatou que nesse filme Tarkovsky parece estar, de alguma forma, propondo uma conciliação do salto de fé kierkegaardiano e da afirmação nietzschiana. Duas coisas que, a princípio, são de universos diferentes e irreconciliáveis, digamos assim. Nietzsche contra o cristianismo e Kierkegaard totalmente imerso nele. Então, a gente tem no começo do filme um diálogo do carteiro com o Alexander, no qual o carteiro fala que está sendo atormentado pelo anão do Zaratustra. O anão... E é justamente o personagem mais místico, né? Sim. Tem esse aparente paradoxo, né? Que é ligado em Nietzsche, né? Sim. O personagem do carteiro, ninguém sabe de onde ele vem, o que ele realmente faz. E ele está sempre falando essas coisas estranhas. E ele fala que está atormentado pelo anão. E o anão no livro, assim falou Zaratustra, a obra que Nietzsche considerava sua mais importante, é quem entende o eterno retorno errado, que entende o eterno retorno como um fardo. Imaginar que tudo o que eu estou vivendo agora e tudo que eu já vivi vai voltar exatamente igual para sempre, o anão não quer isso, considera isso um peso, um tormento. E enquanto que o eterno retorno, quando a pessoa é capaz de afirmá-lo, é o ato, de acordo com Nietzsche, né, de maior afirmação possível, né? Então ele não propõe o eterno retorno como uma teoria, como alguma coisa assim, é mais um desafio, no mesmo sentido que o salto de fé é um desafio também.
E me parece que as duas coisas são importantes para o Tarkovsky nesse filme, senão eu acho que ele não o extraria, né? Dado um diretor tão versado e conceituado quanto ele. Assim. O que vocês acham disso? Matheus, eu posso só voltar num ponto antes disso? Talvez claro. Mas não vamos perder isso, eu queria muito saber o que vocês acham. É que eu só queria fechar, porque tem relação com o Cadu, que eu tinha pedido para falar depois dele. Só para fechar uma coisa que eu acho importante. Então, bem, só retomando aqui, né? Cadu citou a Santa Teresa, né? Também tem a Santa Hildegarda von Bingen, que tem símbolos talvez mais explícitos ainda, né? Divisões místicas que parecem uma vulva, né? Então tem essa relação na mística cristã, né? Dessa imagem, né? Do matrimônio com Deus, e que é muito materializado ali naquela cena da Maria com o Alexander, né? E eles flutuam, né? Sim, Sim. E só para falar assim, o ponto talvez que seja para mim mais essencial, que também dá esse eterno retorno aí que o Matheus falou, que ele dedica o filme ao filho dele mais novo, né? Que ano passado fez um filme documentário sobre a obra dele, sobre a obra e vida do Tarkovsky. E eu acho que tem uma frase muito importante que é pelo próprio Tarkovsky, né? Uma entrevista que ele deu, o filme colocou, que para mim o cinema, a arte, né? É uma oração. Então, meu filme é minha oração para o mundo. E aí ele bebe isso do ícone, né? Que é a imagem do Andrei Rublev ali também, né? Que é a produção do ícone, que é a oração para o mundo. E me parece o Tarkovsky querendo muito mostrar isso, né? A arte a serviço de Deus. A arte como uma oração. E, bem, eu queria só citar, né, um trecho que foi no final da vida do Tarkovsky, que eu acho que é uma peça-chave para a temática do filme, que é curtinho, né, nos diários dele, né, do último ano, praticamente, e lê-se assim, então aspas aqui, né? Por que Hamlet se vinga? Vingança é um modo de honrar os laços de sangue, de se sacrificar pelos seus próximos, um dever sagrado. Hamlet se vinga, como se sabe, para renovar o fio rompido do tempo, ou melhor, para encarnar a ideia de sacrifício. Frequentemente, nos obstinamos nos atos que nos prejudicam, e essa é uma forma distorcida de sacrifício, de abnegação, de dever. Esses são momentos irracionais, em que se exerce aquilo que o materialista Freud chamou de masoquismo, aquilo que o homem religioso chama de dever e Dostoiévski chama de desejo de sofrer. Esse desejo de sofrer sem um sistema religioso organizado pode tornar-se apenas uma psicose. No final das contas, isso é um amor que não encontrou nenhuma forma para se encarnar. Mas o amor não é freudiano, e sim espiritual. O amor é sempre uma oferta de si para os outros. Embora as palavras sacrifício e sacrificial pareçam ter um sentido negativo, destrutivo, porque estão relacionadas à pessoa que se sacrifica, a essência deste ato é sempre o amor, isto é, um ato positivo, criador, divino. E aí, fechando aspas, né, eu acho que se eu pudesse resumir o filme em algum trecho, seria isso, proferido pelo próprio diretor. A ideia ideal do sacrifício cristão. E aqui ele afirma a necessidade de um sistema religioso para isso não se tornar absurdo, né? Como é o exemplo do Ivan Karamazov, né? Que torna-se uma psicose mesmo. Então, aqui também muito embebido de Dostoiévski. E o então, tudo é permitido, né? Do tudo é permitido. Inclusive, engendrar uma arma nuclear que acabe com a humanidade, né? Exatamente. A gente já falou bastante sobre Dostoiévski, né? E é interessante que o Tarkovsky tinha uma predileção especial para Dostoiévski, né? Eu andei lendo que ele quase adaptou o Idiota. No Sacrifício tem referências ao Dostoiévski, né? O Alexander interpretou o Príncipe Mishkin quando era ator. Então, você vê aqui essa
esse sacrifício por algo transcendente, não é imanente, porque se for imanente não tem sentido. Então, por algo transcendente que redime toda a existência. E aí, nesse mesmo documentário, o Tarkovsky fala uma frase em que ele diz, né, que a raça humana não vai acabar quando a bomba atômica tocar na Terra, mas vai ser quando o último homem de fé deixar de acreditar. E o Alexander é justamente esse homem, um homem descrente, mas que salva, né? Que redime toda a espécie humana a partir do seu próprio sacrifício. E aí eu acho que é um diálogo muito belo, né? Dessa possibilidade até de uma espécie de santificação, né? De você a todo momento estar disponível na sua vida a possibilidade de você realizar um sacrifício que possa redimir toda a sua existência, e não só toda a sua existência, mas a existência global. Você falou do Zaratustra, eu acho que é muito importante, Matheus, e eu queria só fazer 2 observações, porque daí a gente entra no Zaratustra, no Nietzsche, no Kierkegaard, não precisa voltar. Beleza. A primeira observação é que o Alexander, além de interpretar o Príncipe Mishkin, quando ator, ele interpreta o Hamlet também, né? E tem essa questão paradoxal do Príncipe Mishkin na própria personalidade do Alexander, né? Aquele homem que é o mais santo, ele é enxergado pela sociedade, na perspectiva da sociedade, ele é enxergado como um idiota, né? A mulher dele reclama o tempo todo, né? A Adelaide fala, mas ele é uma criança, ele é um idiota. E outra questão que é interessante também é uma ideia religiosa normalmente difundida de que o equilíbrio do mundo é sustentado pela existência de poucos homens justos. O Alexander seria um desses homens justos que é o sustentáculo da harmonia do mundo, né? Tanto que ele pelo ato de fé, pelo sacrifício, ele consegue evitar uma tragédia nuclear sem precedentes, né? Passagem do Diário do Tarkovsky, outra também. A primeira referência que ele faz ao sacrifício é a seguinte: ontem comecei o sacrifício. Trabalhei bastante, mas sem grande sucesso. Estava com alguma excitação, mas certas coisas ficaram definidas. O eterno retorno como título? Eu não consigo encontrar em Zaratustra a história do anão. Achei. Página 137. Mas não é o que é necessário. E aí ele diz: o que é a criação? A certeza. E se é a certeza, então ela é acompanhada de erros. Os erros significam mentira? Não. Em primeiro lugar, nem todos os erros são sempre mentira. E em segundo lugar, para evitar os erros, a arte não opera pela verdade, mas pela imagem da verdade. Imagens da verdade. E com esse fragmento super misterioso, ele inaugura o seu primeiro script assim, né, do filme, né? A sua primeira imagem do filme. Ele cogitou Eterno Retorno seu título. E aí eu acho que o Matheus fica muito feliz em ver essa notícia. E eu acho que dialoga com essa ideia da imanência colar na transcendência. Eu acho que a transcendência se projeta na própria imanência. Tem uma união mística mesmo, e não é à toa que ele usa o simbolismo do tal, né? Mas a gente não pode deixar de comentar que é sempre a serviço de Deus. Então é muito importante, né? Mas para ele, Deus é transcendente e o mundo. E aí talvez seja um aspecto mais daoísta oriental que ele puxa, mas não é um sacrifício por uma causa, por uma revolução, por algo assim. É um martírio mesmo. E o Tarkovsky, ele leva isso tão a sério que eu acho que ele acaba tendo isso pela sua própria vida. Não é à toa que esse fragmento que eu li foi poucos meses antes da sua própria morte. Então, eu imagino que na mente dele passava, né, a obra, a vida, tudo isso, todo esse conjunto dentro da sua própria mente, como ele mesmo operou esse sacrifício de uma certa forma, né, para o mundo. Alguns intérpretes desses filósofos, como o próprio Chestov, enxergam, apesar das diferenças aparentes, enxergam o Nietzsche bastante irmanado com esses pensadores mais religiosos, como Pascal, Kierkegaard e Dostoiévski.
eu não chego a tanto, mas eu consigo enxergar o Nietzsche como um primo um pouco afastado, um primo de segundo grau, mas ele mesmo de modo inconsciente, ele toca em questões religiosas e dialoga, talvez ele na verdade é menos, eu observo que ele é menos crítico do que ele gostaria de ser em alguns momentos. Até porque eu acho que eles estão juntos na crítica ao mundo moderno, né? Sim, sim. Esse ser humano impotente, mesquinho, né? Que não consegue fruir a arte, se dedicar a algo superior e viver uma vida de maior propósito, né? Então, eu acho que o Tarkovsky, ele está provavelmente, né? A gente já entra num terreno muito especulativo aqui, mas ele pega, né? Esse ponto do Nietzsche, né? Essa questão da morte de Deus, onde ele está junto com todo esse pessoal, e faz uma interpretação do Eterno Retorno unindo a questão da transcendência, né? Trazendo o desafio do Eterno Retorno por um lado e o desafio do salto de fé por outro, né? E é isso. Eu acho que é mais ou menos por aí. Ele trilha o seu próprio caminho, pegando pessoas que não concordam em tudo, mas que no que é mais importante eles concordam, né? Que é essa crítica, esse aspecto de crítica mesmo ao mundo moderno. Sim. Só para falar... lembrando que essa crítica da falta de disposição para o sacrifício do homem moderno vem do Nietzsche, que teoricamente é um anticristão. Então o Nietzsche tinha uma relação um tanto mal resolvida com essa questão do cristianismo, mas de uma maneira meio paradoxal, meio controversa, ele vai acabar tocando em pontos que são muito semelhantes. E ele certamente é um pensador trágico, como foi Dostoiévski, como foi Pascal, como foi Kierkegaard e o próprio Tarkovsky. Eu acho que é muito possível fazer uma articulação, fazer mais ou menos o que está na proposta do filme, né? Esse casamento entre céu e terra, né? Esse casamento místico entre imanência e transcendência, né? Buscando uma doutrina da unidade que está no taoísmo e no próprio cristianismo também, né? Uma superação da dialética, das diferenças em nome de uma possível unidade, né? De uma unificação entre polos opostos, né? Polaridades opostas. Diga, Daniel. Uma última frase ainda posterior aqui, ainda mais próximo da morte de Tarkovsky, 2 meses antes, também no diário, que eu acho que resume também muito bem essa questão do filme, né? O filme abre com um mensageiro, né? É muito curioso que ele é um mensageiro, ele vem com várias notícias muito chamativas, né? O anão do Zaratustra, mas ele também vem com aquela notícia, né? De que a minha vida inteira foi uma espera por algo e eu nunca sei definir. E o próprio protagonista vai repetir isso depois na metade do filme. A minha vida inteira é uma espera por algo. E o Tarkovsky vai fazer essa, que é uma temática que, para mim, está muito embebida no filme, que é da santidade. Que ele se pergunta, né, nesse um dos últimos fragmentos do diário dele. Um homem é capaz de com um esforço especial, alterar o estado entre o bem e o mal? Em que casos? A essência espiritual do homem pode triunfar nele quando não se trata do pecado, mas da lealdade para com o espiritual? Se a infidelidade ao espiritual ainda não é um pecado, será que os problemas que agastam a alma russa, atravessando os limites da russalidade, podem ser chamados vãos, sem sentidos, vazios? Ou existe uma lei que, em determinadas condições, faz de uma pessoa média, normal, uma figura majestosa no sentido espiritual? A moral não tem nada a ver com isso, embora tudo possa ser traduzido em termos da moral e em qualquer outro nível diferente. Um grande pecador pode, pelo menos por um momento, tornar-se um santo? O que é pecado? Um ato que visa a humilhação da dignidade humana, que impede a elevação espiritual? Uma violência que é feita à alma? A Solvi de Per Gynt, a Laura de Petrarca, etc. São elas possíveis em nosso tempo, um tempo muito materialista, para se apoiar na fé como em uma pedra? Então, eu acho que ele consegue arrebatar essa condição, né? O homem comum que viveu uma vida à espera de algo que ele nunca soube definir, e um momento ele se arrebata a condição de santidade. Um momento ele consegue atingir e redimir a si e a tudo. E eu acho que isso é muito nietzschiano,
mas isso é muito cristão ao mesmo tempo. Por mais que isso possa parecer paradoxal, mas Tem a não é. questão tem a questão da suspensão da ética também, kierkegaardiana, né? Total, Tá relacionado com o sacrifício do Abraão, né? O que é, total. o que é visto pela perspectiva da ética mundana como um crime, numa perspectiva transcendente, é um ato de abnegação e de santidade. Esse descompasso, né, entre os desejos e necessidades da alma, do espírito mundano e a contraparte da transcendência, esse choque, esse conflito também é muito bem trabalhado pelo Tarkovsky, da mesma maneira, da mesma forma como foi trabalhado por Dostoiévski, né? O Tarkovsky, nesse aspecto, é um herdeiro muito fiel do Dostoiévski e do próprio Kierkegaard também, né? De toda essa tradição, né? Do pensamento, da filosofia essencial. Sim. E tem Bom, o caráter de absurdo da coisa, né? também, Assim sim. como Deus fala para Abraão ir lá e matar o filho, né? Aqui vai lá e dorme com uma feiticeira, assim, uma coisa, né? Ainda mais pro homem moderno, assim, contemporâneo, o que é isso, sabe? A outra piada, né? Ele fala. É outra das suas piadas nietzschianas, né? É a Mas, redenção do absurdo total, né? O Daniel, absurdo como própria manifestação da transcendência, né? Que é muito kierkegaardiano também, né? E o sim. Tarkovsky gostava de Kierkegaard. Naturalmente, naturalmente. Daniel, você visitou a locação desse filme, cara. Conta pra gente como que foi essa experiência. Então, o filme é em Gotland, né? A ilha que você citou. Também era a ilha que o Bergman filmou muitos dos seus filmes. Na verdade, o filme Bergman é uma ilha vizinhazinha, que é tipo meia hora de Gotland, chamada Faroe. O Tarkovsky queria filmar lá, mas ele não pôde, porque lá, e aí é um fato interessante, uma curiosidade aí, lá é a base secreta, não tão secreta, de operações da Suécia, né? Então, muitos aviões a jato ficam passando por lá, né? Quando eu estava lá, passaram aviões a jato. Não acho que tenha sido coincidência, né? Essa ameaça da bomba atômica exatamente nesse lugar. Eu acho que o Tarkovsky usa isso muito bem, né? Até fica passando avião o tempo todo por lá, né? E, bem, é num lugar mágico, assim, porque são esses planos, esses muito extensos, né? E o mar ali muito próximo. E aí eu acho que quando você vê, né, a casa, a terra, a lama, o vento que venta demais lá, o mar, tudo isso junto, como você falou, né, Matheus? É uma união dos elementos e eu acho que o Tarkovsky fez uma escolha muito fenomenal de um lugar que pudesse encontrar todos esses elementos. Sem dúvida, eu fiquei muito emocionado de estar lá e de ver aquilo. O filme é tipo um opus alquímico, né? Sim. Dessa questão do casamento místico e da integração, né? De Sim. imanência e transcendência, céu e terra. É um lugar perfeito para fazer uma parábola no mundo moderno, assim, que é um lugar, sabe, que é recheado, assim, permeado de natureza, assim, sabe? E os aviões, quando passam, são uma contradição, assim, mas o próprio lugar, né, tem algo de paradisíaco ali, né, de essencial, assim, né, que são justamente essa coisa, que é justamente essa coisa dos elementos e tal. E ele com aqueles planos extensos dele, né, aqueles travelings, né, é uma coisa, cara, muito fantástica, assim, que te toca muito profundamente, né, quando você tira 3 horas do seu dia, assim, e mergulha nisso, né, você sai transformado. Então, eu queria agradecer a vocês por bater esse papo aqui, sempre muito bom, e façamos mais vezes com outros filmes. E você que está assistindo, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Deixe nos comentários a sua opinião. Se você é novo ou nova aqui no canal, aproveite para se inscrever e assistir vídeos de cinema, de filosofia e dos dois misturados toda semana. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, Matheus. Espero estar aqui de novo em breve discutindo sobre os nossos temas favoritos. Valeu, Matheus. É uma honra participar. E só termino com um questionamento que é colocado no filme, né? Será que com a repetição de um mesmo ato, né, na mesma hora,
com fé, será que a gente consegue operar uma mudança no mundo? Será que existe essa possibilidade de redenção? E é o eterno retorno em ação, né? É. Mas é isso. Fica o questionamento para o público também. Obrigado. E em breve a gente tá junto aí de novo comentando sobre outras obras de arte.